Olá pessoal, da série de concertos aleatórios de sábado. O paciente hoje é um microfone da Shure PG58, tá? Que aparentemente está aleatoriamente se desconectando da base. É um microfone sem fio que está aleatoriamente se desconectando da base. Coisa de 5 minutos, foi como eu fui informado. E realmente você tem que desligar o microfone e ligar de novo. Tá? Então já está um pouco avançado aí em questão de diagnóstico. Só queria fazer um apanhadinho geral aí do que eu já fiz até agora. E muito provavelmente eu pessoalmente tenho uma desconfiança, mas a gente vai explorar isso mais a miúde. Vamos lá. Bom, o paciente está aqui na bancada, tá? Tá aqui a plaquinha principal com o suporte, uma estrutura de plástico que justamente vai fazer só o aperto dos botões, né? Esses aqui são os botões externos. Os botões, eu digo, a estrutura mecânica dos botões externos que apertam os botões localizados na plaquinha mesmo. Essa aqui é a cápsula, né? A cápsula principal do microfone e naturalmente o carinha está ligado aqui, eu deixei ele ligado, então já fazendo uma parte de depuração aqui. Então basicamente o que eu fiz até agora, primeiramente, claro, simplesmente fazer a depuração das tensões. Estava usando aqui o Keithley, só porque ele estava aqui na bancadinha, né? Estava usando o Keithley aqui, junto com uma coisa bastante bacana que eu vou mostrar depois. Estava alimentando aqui com a fonte da Keysight. Também vou mostrar algum detalhe interessante dela, eu fiz um data logging dele. E naturalmente, estava também usando um pequeno osciloscópio aí, da ZT702, só para ver se existia algum ripple, alguma coisa nas tensões. Bom, primeira estrela do pedaço aí é o Keithley 191, meu primeiro multímetro de bancada, lindão. Fiz a desmontagem completa dele lá nos idos lá atrás do início do canal, tá? Confere lá. Mas esse basicamente é o carinha que eu usei para fazer todas as medidas de tensão na placa. E uma coisa comum, muito em multímetro de bancada, é realmente que eles têm esses postes aqui para plug banana. E não o típico jack protegido, né? De um multímetro comum, que tem essa proteção toda. Então isso previne, esse tipo de plug banana, de jack de banana, previne a conexão aí dos terminais, né? Nós conhecemos os terminais de multímetro, né? Que tem toda essa proteção aqui. Então basicamente o que eu fiz aqui foi pegar, podia usar também uns conectores banana e tal, mas eu usei o quê? Aqueles kitzinhos da China em que você tem milhões de acessóriozinhos, em que você tem um cabo com uma rosquinha e você usa esses acessóriozinhos aqui. Isso aqui eu uso principalmente para multímetro de bancada, porque por causa dessa questão do plug banana. E do outro lado você pode botar uma série de acessórios. Nesse caso aqui eu estou com uma pontinha, porque eu estava investigando aí os caminhos, né, da placa. Mas eles têm uma infinidade de outros acessórios aí. Isso aqui eu tenho há muitos anos, tá? Tem até garra jacaré, esses conectores aqui, meia lua e tal, etc. Enfim, tem uma série de coisas aí que facilitam a vida no caso da depuração. E do outro lado aqui, no negativo, como ele é mais estável, o que eu fiz? Eu botei um terminalzinho banana, mais conectado no extensor aqui, na realidade com as garrinhas de clipe, né? Que você aperta aqui. E essa garrinha de clipe aqui, na realidade, é antiga e é coisa do meu pai. Eu herdei do meu pai, uma garrinha da Fusibras, um extensor aqui. Olha, muito bacana. Realmente, isso aqui eu uso raramente, mas o que eu gosto é da extensão aqui, quando tem uma depuração numa placa muito, muito distante, né, num ponto muito distante, dentro da placa, ou então até alta tensão mesmo. Isso aqui vem bem a calhar. Do outro lado, naturalmente, também um plugin banana, justamente para fazer as medições com o Keithleyzinho. Bom, a outra estrela aqui do show, na realidade, é a fonte da Keysight, né? Não só ele me permite fazer monitoramento de tensão e corrente de maneira bastante precisa. Por exemplo, eu estou vendo aqui 3 volts, está paradinho. Quando eu ligo o microfone, aí ele me mostra aqui a corrente direitinho, né? 150 mA, altíssima, um microfone alimentado a baterias. Mas aí daqui a pouco ele apaga o display, aí ele já me mostra aqui 113 mA e tal, muito bacana. Mas não só isso, mas
Dada a natureza do problema, eu também tenho a opção de Data Logger. Isso eu já tinha feito antes, quer dizer, capturei aqui com com o pendrive, ele captura direto para o pendrive, desculpa aí o pendrive meio psicodélico aí, mas você consegue fazer a captura ao longo de um intervalo de tempo. Tá? Ele não só traz o gráfico aqui, mas também ele salva no pendrive em arquivo CSV, que você visualiza facilmente em Excel, essas coisas. Né? Então, basicamente, aqui o que eu tenho? Eu tenho, na realidade, o momento em que eu liguei, né, a fonte, e aí eu ainda tenho que analisar isso no Excel de maneira direitinho, mas me parece que não há nenhuma alteração aqui. Que eu estou monitorando tensão e corrente no canal 3, tá? Aqui, segundo os parâmetros. Os parâmetros você vê aqui no menu de propriedades, né? Então você vê aqui, monitorando tensão e corrente, 1 volt por divisão, 50 mA por divisão. Aí aqui o offset, né? 2 volts para baixo, 0,1 ampere para baixo, enfim. E aqui os ajustes horizontais. Eu estou monitorando isso aqui por quanto? Cada divisão 2 minutos, aproximadamente. E eu tenho aqui a duração 20 minutos aqui. Perdão se não dá para ver muito bem, tomara que esteja dando para ver legal. Mas 20 minutos aqui. Então qual é a diferença? A diferença primordial aqui é porque é difícil você ficar olhando para a tela, ou mesmo para o multímetro, tentando ver se há alguma variação. E como o pessoal descreveu que esse problema aqui acontecia depois de uns minutos ligado, então eu resolvi realmente fazer esse monitoramento aqui direto na fonte. Tá? Então facilitou e tal. E aqui, bom, com todos esses ajustes aqui, 28K usados aqui. A taxa de amostragem é uma amostra a cada segundo, tá? Então, na realidade não. Talvez eu faça um pouco mais a miúde e tal, depois para tentar ver se tem algum glitch, alguma coisa assim, né? Um transiente. Mas por enquanto, pelo que eu pude ver até agora, não teve realmente. Esses transientes aqui iniciais foi só porque eu apertei o botão. O transiente inicial é porque ele liga com o LED e tal, como eu mostrei antes. E os outros transientes é porque eu simplesmente mexi um pouco nos controles e tal do microfone, só para ter uma ideia. E realmente, aparentemente no resto aqui não me pareceu que houve nenhum transiente, nenhuma coisa ruim. Mas eu vou fazer isso a miúde, eu vou pegar esse cara, jogar no Excel e ter a confirmação. Mas a fonte ajuda pra caramba. Um outro detalhe também que ela me ajuda bastante é que o pessoal... É que o pessoal também usa esse cara aqui, em que? Em bateria, eles usam bateria recarregável, que é 2.4 volts. Uma das coisas que eu notei, medindo no Keithley aqui em cima, é que as tensões marcadas na placa de 3.3 volts, ou seja, certamente tem um conversor boost, né, para isso, as tensões marcadas de 3.3 volts estão com 2.9, 2.8. E as outras tensões de 5 volts estão normais. Mas o pessoal usa isso, o que é 2.4 volts, ou seja, bateria recarregável de NiMH, tensão nominal é 2.4. E ela vai descarregando ao tempo, né, também ao longo do tempo. Então eu estou desconfiando. Como esse consumo de corrente é bastante alto, com um conjunto de pilhas, eu também faço aqui a avaliação, por exemplo, se eu ponho a tensão nominal de 2.4 volts, olha só como a corrente cresce, né? 0,15 amperes. Então é muito interessante ver. Agora, baseado nisso, estou medindo direto aqui e eu vou fazer as medidas na placa só para ter uma certeza de que as tensões todas estão ainda dentro do esperado. Se não estiverem dentro do esperado, então tem algum problema mesmo no microfone, consigo isolar isso aí. Caso contrário, se as tensões ainda estivessem mais ou menos ok, aí o problema pode ser outro. Bom, e a outra estrela aí é o ZT-702S, tá? Aqui funciona razoavelmente bem, mas ele tem umas limitações que são um pouco irritantes. Mas basicamente aqui, o que eu estou usando ele um pouco é justamente para fazer a avaliação não só das tensões em si, como eu medi aqui, por exemplo, eu ponho numa linha aqui, 3.23 volts, eu havia mencionado antes que as linhas estavam meio baixas, quer dizer, Murphy é aquela coisa. Liguei o vídeo, as tensões voltaram ao normal. Essa tensão marcada na placa é 3.3 volts. Então 3.23 aqui no valorzinho RMS está muito bem, está de muito bom tamanho, tá? E isso aqui eu estou medindo naturalmente o valor em corrente contínua. Se eu ponho a tensão para 2.4, a tensão na entrada, você vê, a tensão de 3.3 continua estável. Então o conversor boost, né, está funcionando bem aí. A corrente aqui está um pouco alta,
como mais alta, né, quanto menor a tensão de alimentação. Existe um outro ponto aqui, por exemplo, que é uma tensão de 5 volts, que ela também estava um pouquinho baixo, mas nada muito grave. 4.77, então está razoável aí. Essas medidas eu conferi com o Keithley também, e estão todas aí agora dentro do riscado, né? Então, mais um dos detalhes, por exemplo, que eu estava tentando avaliar era o Ripple, para ver se essas tensões de alimentação estão sofrendo muitas variantes, tá? E isso aqui, na realidade, como você faz, eu já expliquei isso em outros vídeos também, você põe o método de acoplamento em corrente alternada, tá? Naturalmente, o Ripple, você vai ter uma tensão bem menor do que 1 volt por divisão. Então, eu vou diminuir aqui um pouco a escala, né? 200 milivolts por divisão é um pouco alta. Esse multímetro não tem esse osciloscópio não tem muita sensibilidade. Agora, olha que interessante que vai acontecer. Quando eu colocar na tensão, olha, o sinal sumiu. Mas olha que interessante, agora é que ele está voltando. A consistência de tempo é extremamente grande no acoplamento AC. Ele tem lá seu Ripple, não está muito grave, está aí com 0,1, um pouco, talvez 0,1 pico a pico, mais ou menos, 0,1 volts pico a pico, não é grave para esse tipo de tensão. Agora, e naturalmente tem o ruído natural do osciloscópio, mas o detalhe principal aqui é o seguinte: a constante de tempo dele é extremamente grande no acoplamento AC, o que não é muito legal. O que eu posso fazer aqui também é tentar caracterizar o ruído de Ripple, tentando aumentar a frequência, para ver se eu encontro alguma coisa periódica aqui. Olha só, 1.25 microsegundos, tem alguma coisa que parece estar periódica aqui, mas naturalmente que o trigger não está. Como o osciloscópio não tem muita sensibilidade, o trigger eu não consigo ver muito um período aqui. Eu teria que avaliar um pouco mais. Mas aqui a tensão agora, dá para notar uma ondinha bem pequenininha aqui, está relativamente baixa, tá? Está relativamente baixo o trigger aí, tá? Então realmente não está muito grave não. Deixa eu sair do menu aqui e vamos dar uma olhadinha aqui no tempo. Não tem muita coisa não. Realmente não tem muito como estender o tempo. Essa aqui é a setting máxima aqui do osciloscópio. Enfim, em Ripple, em determinadas linhas, realmente não está muito mal. Agora, naturalmente, quando eu ponho, por exemplo, na linha de 5 volts, vai fazer o mesmo efeito aqui, que é o que eu quero avaliar, né? Olha só, aí tá, vem caindo. Isso é um pouco chato. Isso acontece nos osciloscópios normais, tá? Mas não com esse tempo todo. Não leva esse tempão todo. Mas também o Ripple nessa linha de 5 volts não está grave. Está bem pequenininho. Então, enfim, ajuda aí. Esses carinhas ajudam bem a avaliar essas características aí. Então, os 3 componentes, os 3 equipamentos facilitam muito a vida do diagnóstico aí. Bom, pessoal, investigando o problema um pouco mais a miúde, tá? As tensões continuam muito bem na plaquinha. O LED continua aceso em posição verde e eu estou a 2.4 volts. O detalhe é que a tensão nominal, eu estou achando que isso é um problema efetivo, um problema de sistema, tá? As baterias que o pessoal usa são recarregáveis, então a tensão nominal já começa a 2.4, no máximo 2.6, se ela está novinha, né, e bem carregada. Só que ela baixa para 2 volts, 1.9. Então, se eu ponho, por exemplo, 2.2 volts, que é digamos assim, uma meia carga, o microfone ainda está legal, mas a corrente sobe bastante, ela subiu para 160 mA. Aí, quando eu passo para 2.1 volts, ele vira vermelho. Não, vira vermelho. Então, a 2.1 volts, que a bateria ainda tem uma certa carga, ele já está na zona perigosa aí. E a corrente está crescendo bastante, está quase 180 microamperes. Então, o que eu acho mesmo é que o pessoal tem que, ou usar pilha alcalina, que é complicadíssimo, porque é muito caro, né? Ou então,
comprar pilhas recarregáveis novas e trocá-las mais tempo, porque eu acho que o estado das pilhas do pessoal lá já está bem ruim. E o que eu acho é que quanto menor a tensão, se há um decréscimo de tensão, a corrente aumenta, a bateria não aguenta, mas dá um piquezinho e aí o microfone para de funcionar. De outra monta, eu não vi nada de errado nele. Infelizmente não tem muito... Infelizmente eu não tenho unidade receptora para fazer os testes de recepção, etc. Enfim, eu prometi pro pessoal lá que eu ia só dar uma olhada para ver se tinha alguma coisa muito fora do esquadro aqui, mas realmente não. A exceção de um pouco de sujeira nos terminais da pilha aqui, que eu vou limpar naturalmente, eu tô achando mesmo que o problema é mais sistêmico mesmo. Mas enfim, é isso aí. Tá aqui a sitezinho com a corrente dela a 2.1, quase 180 mA. Então, tem jeito. E eu fiz os testes também de longo prazo, também com 2.4 volts e tal, faz análise no Excel, mas realmente não tem nenhum pico, não tem nenhum nada aí. Enfim, é isso aí, pessoal. A investigação do microfone era secundária, era só mesmo mais esse vídeo para mostrar essas belezas aqui de equipamento. Aquele abraço e até a próxima.